Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui no canal do Instituto de São Vítor, onde nós eu na verdade desejo aqui fazer com vocês uma memória, tá? De um trabalho que nós produzimos há bastante tempo, eu acho que dá para dizer que é bastante tempo, uns bons menos de 10 anos, mais de 5 anos, entre isso, né, entre duas coisas, que é o Congresso de Literatura Católica, né? Quem nos acompanha há mais tempo já deve lembrar, certo? Que foi uma empreitada, né? Um tour de force aqui da equipe do Instituto Hugo de São Vitor, percorrendo várias paragens Brasil afora, certo? Em situações indômitas, né? Para ir coletando em vários lugares a palestra de sábios e doutos, né? Nessas matérias de literatura e da relação dela com a fé cristã especificamente com elementos do catolicismo, né? Seja o catolicismo propriamente de uma maneira mais clara, autores católicos como Dante, Santo Agostinho e assim por diante, ou então tem elementos católicos, né, dentro da sua fala, da sua imaginação, como, por exemplo, C.S. Lewis, que não era católico, mas que tinha vários elementos de convergência na sua forma de ser anglicano, tá? Charles Dickens, tá? E assim por diante. Bom, por que eu falo isso? Um questionamento que sempre vai morando, né, na nossa cabeça como ocidentais, talvez, é por que nós estamos, ainda hoje, na ponta de um processo civilizacional, certo? Enquanto outras comunidades mais antigas e com civilizações bastante desenvolvidas, né, muitas vezes não assumiram certas coisas que às vezes até de maneira em situações meio precárias nós desenvolvemos. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, é o seguinte: se nós olhamos para a complexidade, tá, que veio a se desenvolver no mundo ocidental em campos de literatura, nós não temos paralelo a isso em nenhuma dos outros grupos civilizacionais do mundo, tá? É evidente que existem coisas preciosas e relatos interessantíssimos, principalmente do ponto de vista simbólico, cosmogônico ou assim por diante, do mundo oriental, seja o Oriente Próximo, seja, né, o Extremo Oriente, seja, né, no mundo, né, por exemplo, dentro do contexto Extremo Oriente temos Japão, temos Índia, temos China e assim por diante, tá? Mas para chegar nos desenvolvimentos que nós temos de narrativa, do elemento da descrição psicológica dos personagens, desenvolvimentos de personagens e assim por diante, é realmente de um refinamento que é distintivo, tá? É claro que eu estou falando aqui, muitas pessoas podem questionar das mais diversas formas, e tá ótimo, por favor, comente aí. Enquanto mais comentário é melhor, dá mais engajamento no vídeo, certo? E nós podemos depois responder esses comentários, fazendo aqui uma interação muito bacana. Porém, se eu olho algumas coisas que são basilares dentro da literatura de alguns países, certo? É complicado você comparar, por exemplo, com Dostoiévski, né, um Tolstói, isso para falar, né, da grande complexidade psicológica dos russos, né, um Gogol, um Chekhov e assim por diante. Aí eu posso percorrer outros lugares. Se quer Itália, tem Itália, né? Tem Leopardi, tem Dante, tem, né, só para dois, tem Zola, tem, e vai. Querem França? Vocês já entenderam para onde é que a gente vai, né? Vocês querem Espanha, querem Portugal, né? Querem olhar, por exemplo, para aquilo que nós fizemos em termos de epopeia, tá? O que nós fizemos em termos de métrica. Então vamos olhar também literatura inglesa, né? Todos os caras aí que estão na literatura inglesa, do outro lado do canal, aquilo que se produziu, ou melhor, do outro lado do oceano, tá? Aquilo que se produziu nos Estados Unidos, aquilo que se produziu na América Latina, temos o nosso realismo fantástico aqui da América Latina, que é algo também sensacional, tá? Isso tudo é literatura ocidental, certo? É claro que vocês podem me trazer algumas narrativas bastante interessantes também à memória, Rodrigo. Lá no mundo árabe nós temos os contos da Mil e Uma Noites, mas é disso que a gente está falando, exatamente, que inclusive vai estar, né, na nossa coleção em breve, processo de pré-venda aí, né, e de produção, que é aí dos contos, mitos e fábulas, tá? Reunidos em coletâneas. Até a gente conversava aqui com a equipe o quanto isso está amplo, tá? Que você vai ter ali, por exemplo, a gente chama da matéria da França, né, que é o ciclo de Carlos Magno, não se acha fácil por aí, né? Uma matéria da Bretanha, né, o ciclo arturiano, né?
contos e lendas que falam de santos medievais, certo? Que acabam tomando muitas vezes papel quase que dos antigos heróis míticos dentro do imaginário do mundo medieval. Quer dizer, falando de custo-benefício, né? Trazendo para a realidade do Brasil, e até a gente comentava isso, né? Começamos lá, né, com narrativas sagradas, né, em forma de métrica e tudo mais, né, com um estilo, né, literário que chama atenção, né, como primeira aproximação do texto bíblico, para terminar em contos folclóricos, por exemplo, um dos contos folclóricos aqui do Rio Grande do Sul, que é o Negrinho do Pastoreio, certo? Que é um conto que mistura um pouco, né, da crença popular com a questão da ideia da devoção dos santos, meio que um santo aí, né, informal dentro, né, da tradição gauchesca, tá? Então, tudo isso é um belo custo-benefício. Estejam atentos aí que, né, quem já está aí, já está sendo veiculado, divulgado, não deixe de se informar. Acredito que dava para pedir até para o nosso pessoal da edição botar o linkzinho aqui embaixo, certo? Para o pessoal que está interessado, né, já aproveitar a pré-venda, a promoção e tudo mais. Mas, pois bem, o que nós estamos tratando aqui é que parece que tem um momento, o mundo ocidental, ele produz, e é claro, aí nós queremos ser justos, tá, com as pessoas. Rodrigo, você pensa que o Ocidente já produzia literatura, né, superior ao resto do mundo antes do cristianismo? Olha, a gente pode analisar porque justamente nós temos uma relação com a palavra e com o conceito que ela é diferente, né, do resto do mundo justamente por causa dessa experiência que nós temos no mundo grego, tá? E aí nós vamos precisar ir mais longe ainda para entender o que aconteceu propriamente na Grécia em termos de desenvolvimento linguístico, de maneira que a linguagem ela é para muitos, né, no mundo antigo, distintivo em relação àquilo que nós chamamos de bárbaro ou então, né, de pessoa civilizada, pessoa culta, pessoa, né, que faz parte de uma civilização não bárbara, tá? Alguns às vezes olham para a questão do mundo romano, mas os primeiros a estabelecerem essa distinção está no mundo helênico, né? Evidente, tem pessoas que vão querer me dizer assim, ah não, Rodrigo, mas é evidente, o cara vai olhar para o outro, isso é parte de uma narrativa e... Não, gente, assim, ó, vamos parar um pouco com isso, achar que todo mundo é cínico, né, e inescrupuloso em todos os tempos e momentos. Hoje em dia eu acho que a gente vive uma experiência mais radical desse tipo de coisa, mas eu acho que nem mesmo hoje a gente pode universalizar isso. Muitos povos admitiam com toda tranquilidade que, né, o povo fulano, o povo beltrano, o povo tal, o povo Y, que não eram eles, eram melhores que eles em várias coisas, tá? Por exemplo, o mundo romano nunca se arrogou de querer ser o centro cultural e intelectual que era Atenas mesmo depois, né, no auge do Império, certo? Assim como a gente tem hoje os Estados Unidos como sendo o país que está na ponta, né, da hegemonia, né, militar, política, econômica e assim por diante, mas é evidente que existem outros locais que são polos de coisas que você faz com mais qualidade do que nos Estados Unidos, certo? Aquele estudo, esse desenvolvimento de pesquisa, alguma coisa assim, tá bem? Então, quer dizer, é claro que a maioria das coisas acabam estando no local onde tem mais dinheiro, mais recursos e assim por diante, certo? Então, assim, o que nós temos em termos de literatura? Em grande parte, nós temos uma dificuldade de entender que literatura, é claro, é evidente, literatura, eu estou falando de litera, que está me metendo a letra, né? A grama, ou seja, o sinal gráfico que me expressa um som que depois vai formar dentro de um sistema alfabético palavras, né, que tem um significado. Tudo bem. Mas pensar a literatura, né, sobretudo, é pensar a narrativa, tá? Nós temos histórias que as pessoas pensam que vale a pena serem conhecidas. Por isso essas histórias são transmitidas a outros. E é uma forma de entretenimento e ao mesmo tempo uma forma de educação. Ou seja, no fundo, toda coisa que realmente toda coisa que é realmente necessária e assim por diante, ela vai ter algo que é interessante, tá? É evidente se as pessoas não estiverem estouvadas, não estiverem meio metidas nos seus vícios, tá bom? Então, isso. E essas narrativas se desenvolveram em grande parte com a linguagem. O detalhe é o seguinte, toda vez que nós temos esses ciclos, né, em que uma geração sucede a outra, tá? Eu preciso de um esforço de transmissão daquilo que eu já tenho, tá? E ao mesmo tempo de guarda daquilo que já existe. E, por um lado, isso pode, sem dúvida alguma, acabar atrasando esse processo.
Até porque você precisa de sujeitos que sejam treinados para esse tipo de coisa. Que é no caso, as várias sociedades têm aí com nomes diferentes. Os aedos, né, os bardos, acredito no mundo africano poderia ser os griots, que eu acho que é o nome disso, que são aqueles homens, né, que ou por serem já mais velhos ou porque foram treinados para isso, eles têm essas narrativas decoradas para serem declamadas ou cantadas e assim por diante. Tá? Agora é evidente, quando se populariza o uso da escrita em todo mundo, tá? Isso não deixa de acontecer também no mundo clássico, eu posso consolidar, né, essas narrativas, certo? E a partir delas começar a ter outras, ou seja, é muito mais fácil fazer chegar às pessoas, tá? O conhecimento daquilo que já foi produzido, para realmente fazer aquele processo de sermos, né, anões, porém anões que estão em ombros de gigantes. Aí, é claro, outras pessoas podem falar sobre a questão de certos desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, o desenvolvimento, né, desse papel de fibra, que é o papiro, ou então do pergaminho, né, como se fazia em Pérgamo, a questão do mercado fenício, né, principalmente de Biblos, que acabou pelo nome da cidade, né, o comércio de material para coisas para escrever tão grande, que acabou transformando o nome da cidade quase que no correlato para dizer livro em grego, tá? E assim por diante. Todo esse processo vai levar, sem dúvida nenhuma, a uma facilitação. Porém, as histórias, né, não deixam de ser escritas porque as pessoas não têm papel onde escrever, apesar que isso ajude. E é claro que vocês vão ter todo um desenvolvimento, que é o desenvolvimento próprio do mundo helênico, especialmente com esses centros culturais que são as Alexandrias, a mais famosa dela, a Alexandria do Egito, né, que tem essa sua biblioteca, e na qual a gente chega num momento em que o mundo começa a entender qual é o barato, vamos dizer assim, de pensar, de conhecer as coisas, certo? E de narrar, né? Com uma qualidade de algo que também se desenvolveu, que é a linguagem, que é a capacidade do discurso, que é a oratória e assim por diante. Tá? Então, está acontecendo todas essas coisas. Só que, de fato, tanto a filosofia clássica como o cristianismo trazem para o imaginário do ser humano, de alguma forma, como que um aprofundamento do tema acerca do drama. Por quê? Se nós olhamos para trás, o homem acachapado, né, pela incerteza ou mesmo a completa desesperança, num sentido maior para a sua vida do que escapar da dor, né, e buscar o prazer. E esse prazer, gente, é multifacetado. Às vezes a gente fala em prazer e as pessoas têm meramente na cabeça delas, né, olha, desculpa a expressão, talvez isso, mas é o que alguém chamaria antigamente de, sei lá, um cabaré, né, um lugar assim, ou seja, eu tenho comida à vontade, bebida à vontade, pessoas que queiram, né, ter relações sexuais comigo, tô acompanhado ali, né, de amigos, e assim por diante. Então, quando eu não estou metido num prazer sexual, estou comendo alguma coisa e bebendo. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou lá batendo papo com o pessoal, quem sabe fumando um charuto, um cigarro, não sei. Aí depois eu saio disso e vou para um jogo, e assim vou indo, né? E aí o cara vai naquele transe que em algum grau acaba sendo descrito, né? Mesmo na Odisseia, um dos locais por onde passa Ulisses, está presente, né? Um lugar desses que meio que tira o cara, né, da sua normalidade mesmo, da sua consciência a partir dos prazeres. Mas quando a gente fala de prazer, não estamos falando só desse tipo de coisa, né? Estamos falando também do prazer da honra, do prazer da glória, do prazer de ser considerado um herói da pátria, né? E todas essas coisas, certo? Visando essa deusa fugidia da fama, né? A pessoa quer ser famosa, a pessoa quer ter fama, a pessoa quer ser conhecido como alguém ilustre. É o drama, em grande parte, né, da figura de Aquiles, né? Olha, já que vou viver tão pouco, o que em troca de uma morte jovem eu quero fama eterna. E alguém poderia perguntar-se assim, mas gente, ganha o que com isso? Não, é um passo além, esse tipo de prazer, né? O prazer de realizar algo que tem fama duradoura é algo que está para além desses prazeres outros que eu citei antes, né? Simplesmente de uma casa de prazeres, certo? De um lupanar qualquer, coisa do tipo. Mas ainda assim é uma medida menor, certo? Do elemento humano
não desconcerta, ainda que desafie. Se tornar um homem como um Alexandre o Grande, ou como um Júlio César, ou como, né, um Cipião africano, ou um Aníbal Barca, ou coisa que eu valha, certo? É algo desafiador, né? É uma meta para a vida, talvez algo que alguém decidisse perseguir até a morte, sei lá, mas ainda não desconcerta acerca do destino da nossa vida. Aí está a resposta. Para que viemos ao mundo? Para sermos famosos, para termos prazer, para termos areté, essa força, essa virtude. Eu boto entre aspas porque a concepção de virtude que nós temos hoje em dia predominantemente é outra, ainda que de uma maneira meio canhestra, Maquiavel tentou retomar essa ideia meio primeva de virtude, que é a ideia de ter poder para submeter os outros àquilo que é o seu alvitre, a sua vontade. Né? Dentro dessa concepção, Napoleão seria alguém com areté e outros líderes, né, ainda mais malvados que ele poderiam também ser considerados virtuosos sobre esse ponto de vista, do poder para submeter os outros à sua vontade. Tá? Então, esse tipo de coisa. Agora, parece que essa resposta não dava conta, né, daquilo que ia no coração de muita gente. Quer dizer, então a vida do pequeno, a vida do fraco, a vida do doente, a vida dessas pessoas é uma vida sem sentido. Né? E aí nós vamos ter todo esse mundo, que é o mundo onde uma criança com uma formação seria descartada, onde, né, as crianças mesmo tinham um status tão baixo, porque afinal de contas ainda não mostraram a que vieram. Você meio que brigava pelo seu lugar no mundo, né? Ainda hoje brigamos, tudo bem, eu sei disso, mas a ideia de que isso era ponto pacífico. Se você não foi capaz de resistir à luta, você não merecia viver. Né? Então, tudo isso coloca o ser humano diante, né, de uma perplexidade. Para que existência? Para que a minha existência? Se eu não estou entre os grandes, né, que tem essa areté, que tem esse poder para submeter os outros, se eu não estou entre os bem-nascidos, se eu não estou entre os bem-pensantes, se eu não estou entre os aristói, entre os melhores, qual o sentido da minha vida? É uma paixão inútil? Ou, de fato, eu nasci justamente para servir aqueles que são. Então, quer dizer, os deuses, quando pensam a gente, pensam assim, ó, este cara eu vou mandar lá para ser um senhor. Este cara aqui, esse senhor precisa de um grupo. Sabe aquela coisa? Como se você estivesse jogando um jogo desses tipo Age qualquer coisa, tá? Aí não, aí eu tenho lá e eu sou o senhor daquele lugar. Aí eu preciso de um grupo de servos para construírem as minhas edificações. É como se os deuses estivessem jogando um joguinho desses. Então ele planta lá um bonequinho que é um nobre, ele planta outros que... Né? E é claro que a vida humana, né, é cheia das suas pulsões, né, se debatia com esse conceito. Né? Cheio das suas paixões, do seu desejo de felicidade, da sua inconformidade com a morte, da busca incessante por algo que planificasse nesse mundo sem nunca conseguir, certo? E vem o cristianismo com uma proposta, e aqui é uma coisa que, independente de que você acredita ou não, a gente tem que combinar algo, a gente tem que... Bom, claro, você pode concordar ou discordar, mas não dá para passar indiferente a esse problema. O cristianismo vem com a proposta de que um Deus, o Deus Supremo, né, um dos deuses, o Deus Supremo, né, assumiu em si uma natureza humana. E até aí tudo bem, mas eu poderia pensar assim, assumir uma natureza humana para quê? Para ser o rei de todo mundo? Para dominar todo mundo? Para ensinar os aristói como é que um aristói deve ser, como é que deve ser um dos melhores, né? Para ensinar essa galera assim, não, pessoal, eu acho que a galera, né, classe A tá indo mal, tá aproveitando pouco, né, o potencial dela. Então assim, eu que sou, né, o pai dos classe A, vou vir ensinar vocês então como é que um classe A se comporta. Ó, você pega aquele fracote lá, você faz isso. Você pega aquele bobalhão lá que tá perdendo tempo lá, você vai lá e vá, né, obriga ele a fazer alguma coisa para você. Não, Deus veio. Primeiro que Deus não nasce num palácio, nasce numa gruta, né, ou algo que o valha, mas que servia, né, como, né, estábulo, né, ele vai praticamente nascer num potreiro, e depois seus pais são pobres, ainda que venham de uma linhagem nobre, mas despossuída, e depois vai ter, né, vai gastar a sua vida num trabalho, né, um trabalho manual, e depois sua vida pública pregando em meio a pessoas que estão, na maioria dos casos, muito longe das camadas mais altas.
para depois chegar e morrer uma morte aviltante, e depois afirmar, né, ter os seus discípulos afirmando que ele ressuscitou dos mortos, que é um negócio também completamente inaudito. Pouquíssimos povos tinham essa ideia de ressurreição. Dá para citar os egípcios aqui, ainda que a ideia de ressurreição egípcia, né, seria grosseiro comparar ela, né, de maneira simplista com a ressurreição proposta no cristianismo. Então você tem essas coisas todas muito contraditórias aparentemente para essa mentalidade desse mundo antigo. E ao mesmo tempo você tem um grupo de pessoas que testemunham, né, até o derramamento do sangue, que tudo isso é verdade. E aí começam a propor um outro porquê de vida do ser humano. E começam a colocar o ser humano diante, né, de com certeza. Não é que a gente ouviu, não é que os aedos, não é que os não sei o que lá, os oráculos. O cara viu de maneira meio difusa umas imagens, daí ele interpretou. Não. Deus mesmo veio, falou com a gente como eu estou falando agora contigo. E explicou para nós do que se trata. A nossa vida é a vida eterna. Então é disso que a gente está falando. E vejam vocês, essa é uma afirmação e esse é um nível de exposição que está muito mais próximo da experiência das academias ou dos liceus da vida do que da experiência de algum local, né, meio inóspito, isolado, onde, né, algumas, né, pitonisas vão inalar algum tipo, né, de fumaça, né, alucinógena e vão dizer as coisas que no fundo eu posso interpretar de milhares de maneiras possíveis. Não, é pão, queijo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim a vida do homem é isso. Quem não tomar sua cruz, não seguir, né, não é digno de mim. Um homem tem que me amar mais, né, do que ama seu pai, sua família e tudo mais, porque eu sou Deus. E aí tem que amar os inimigos, perdoar a quem te persegue, e aí é uma boa ser pobre, porque dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. E essas temáticas todas vão sendo, né, colocadas das mais diversas formas para esse mundo ocidental, através, né, do crescimento da propagação do cristianismo, e é evidente que isso vai colocar, né, aqueles que conseguem pensar mundos possíveis com consistência de realidade, que consiga convencer quem está lendo ou ouvindo seu relato a suspender a sua incredulidade. Esses caras vão começar a cotejar o que é o homem diante, né, do drama de sempre da vida, né, o drama da existência, mas agora do drama da existência mediante a esse relato. O que eu faço com isso? O que eu faço diante dessa proposição? A proposição da encarnação, a proposição de que o homem tem um destino eterno e sobrenatural, a questão de que a vida humana não é uma paixão inútil. O que eu faço com essas afirmações? Porque a vida está acontecendo. Eu estou diante do meu drama existencial, alguns de maneira mais radical, outros menos. Tem gente que nasce debaixo de mau tempo, né? Tem gente que talvez alguns dos melhores dias de uma pessoa em um lugar pode significar alguns dos piores dias de uma pessoa no outro, certo? Tem outros que a vida é diferente, é mais branda. Outros a vida parece que a pessoa veio no mundo, né, como quem vai para um parque de diversões e assim e tudo mais. Agora, não há ser humano que, se a gente olhar de perto de verdade, que a gente não veja sempre, né, na iminência de dar o passo em falso que vai lançá-lo ao abismo, né? Então isso aí não tem. O rico, o pobre, todo mundo. E aliás, geralmente acontece, né, dessas coisas acontecerem, né, não daquilo que a gente... Eu tenho um pouco isso na minha cabeça. Se eu tô com muito medo que alguma coisa aconteça, a sequência dela é eu me acalmar um pouco, porque eu digo assim, cara, ser claro, né, não é algo iminente, né? Por exemplo, tomei alguma coisa venenosa. É iminente que eu vou passar muito mal, vou morrer. Não é esse tipo de coisa. Mas quem sabe pode acontecer tal coisa que seja muito ruim, né? E eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Eu digo assim, geralmente quando eu tô com medo de alguma coisa dessa forma, não é daí que vai vir, né, o problema. E é realmente, muitas vezes o problema vem, né, numa quinta-feira distraída, né, às 2h30 da tarde, quando você menos espera e acha que vai ter um dia normal. É nesse dia, nesse momento, sem estar marcado no calendário, sem ter nenhum sinal no céu, sem ter nada de especial, que vem aquele problemão, que é o que talvez você vai ter que dedicar, né, um bom tempo resolvendo e que vai mudar várias coisas para você.
e que você talvez no futuro vá dividir a sua vida entre aquele momento, antes e depois daquele momento, certo? Agora, vocês entendem? Quer dizer, o ser humano está sempre nessa iminência. Então assim, o que nós fazemos disso? Tá? E a gente não pode se enganar que a literatura, né, a arte da escrita, a arte da narrativa, seja ela em que tipo de estilo for, um livro religioso, um livro ficcional, que seja, ele na verdade trata-se, quando se trata da melhor forma de expressar por escrito e por narrativa, trata-se do ser humano procurando resolver, né, na sua vida, né, o que é e o que não é, tá? Porque é isso, ele vai colocar no papel e naquele papel vai aparecer a maneira como o cara acredita que o mundo é, a maneira como aquele sujeito acredita que as consequências humanas, né, resultam em consequências e tudo mais. E inevitavelmente um autor, quando coloca isso no papel, ele vai ser obrigado a contemplar o mundo que ele está concebendo. E isso vai mexer com ele. Será que as coisas são assim mesmo? Os melhores autores com certeza vão fazer isso. Claro que tem gente que não, né, aprendeu a escrever, escreve alguma coisa que outras pessoas acabam lendo ali. Tem um nicho, né, da pessoa que escreve mal e dos leitores pouco qualificados. Aí um vai alimentando a doença do outro, né? Mas quando você tem isso, quando você tem esse cara, tem essa capacidade de olhar, e não é por nada que, claro, depois de muitos anos escrevendo, né, as obras de uma pessoa acabam se aprimorando, porque ela acaba, né, percebendo tanto na vida como na escrita, que muitas das coisas que ela pensava propor como factíveis ou como prováveis, na verdade eram bem menos do que elas imaginavam. Tá? Mas é isso, tese dada, vocês pensem sobre isso, porque a minha proposta é essa, que o cristianismo, mesmo a questão, eu não vou fazer distinção entre a coisa da fé e a questão do cristianismo como fenômeno que é acessível para qualquer pessoa, com fé ou não, mas sem fazer nenhuma distinção, a minha afirmação é essa, né? A impressão que eu tenho é que o cristianismo deu, né, pela sua forma de ver o mundo, pela maneira como ele narra o mundo, pelas suas questões, as questões que giram em torno, né, dos problemas que a maioria dos grandes pensadores cristãos se detém, ele deu instrumentos novos, né, para que os artistas de todos os tempos, e que eu falei só da literatura, hein? Existem outras artes na jogada também, mas que artistas, né, de todos os tempos tivessem ainda mais possibilidades de moldar, certo? Aqueles elementos, né, que iriam ajudar as pessoas que se aproximassem do seu fazer, da sua arte, a pensarem, certo? Sobre qual era a sua posição no mundo. Da onde vieram, para onde vão e assim por diante, as grandes questões filosóficas, né, que sempre permearam, né, a cabeça do ser humano, antes e depois da filosofia, né, ter surgido nesse mundo. Tá? Então, alguém já dizia, né, que a filosofia vem trazer a pergunta enquanto o cristianismo pretende trazer a resposta. Eu diria que as coisas talvez não sejam tão preto no branco assim. Sobretudo, é claro que o cristianismo pretende ter, sim, uma resposta última, mas ele deixa bastante espaço, né, para a jornada, né, entre a pergunta e essa última resposta. Tem muita coisa, né, para que os homens façam no meio do caminho para poderem chegar a realmente fazerem da resposta da revelação, né, a sua resposta. E isso aí é algo que você não consegue fazer por osmose. Ou você caminha um caminho que te permite fazer da resposta que está na Bíblia ou na tradição e assim por diante a tua resposta, ou na verdade sempre vai ser alguma coisa postiça, causando até uma boa influência, mas incapaz em muitos casos de salvar quem dela se aproxima. Está bem? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, não deixe de comentar também, né? Os comentários são sempre bem-vindos, certo? Assim também como compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, marcar o sininho ali para ser avisado das próximas, né, postagens. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.